Bom dia, boa tarde, boa noite, meu querido e minha querida. Tudo bem com você? Aqui quem fala é o Yugi e esse é mais um Quebra-Cara. Ai, então tá, vamos lá, né? Tô aqui atrasado, como sempre, falando sobre um negócio que já passou. Mas eu achei que era importante falar alguma coisa sobre isso e tentar acrescentar o que eu puder. Acho que talvez eu tenha alguma coisa pra falar ainda. Então, acho que você já viu aquela propaganda da Omo sobre brincadeiras de menino e de menina que eles colocaram no YouTube na sexta passada, um pouco antes do Dia das Crianças. Bom, é sobre isso que eu vou falar. E o que eu vou falar aqui é minha humilde opinião, você não precisa concordar, mas eu também usei vários artigos e pesquisas acadêmicas sobre isso. Eu vou citando elas por aí, você pode dar uma olhada nos links da descrição, tá? Tá tudo lá. Então vamos. Bom, começando, eu não entendi, fizeram um auê bizarro em cima dessa propaganda e eu fiquei achando que ela ia ser algo super polêmico, grotesco, horrível, tipo, essa propaganda aí. E quando fui ver, não era nada disso, não tinha nada demais. Mas se você não chegou a ver, é tipo um letreiro com as palavras descendo em forma de aviso. E a propaganda do Omo dizia tipo: temos um aviso para os pais. E falava para os pais deixarem a filha brincar do que ela quisesse. Se ela quisesse brincar de cozinha, de boneca, ótimo. Mas se ela quisesse brincar de super-herói, de carrinho, dinossauro, ela podia se divertir com isso. Os meninos, mesma coisa. Se quisesse brincar de casinha, boneca, cozinha, eles podiam se divertir brincando do que eles quisessem. E eles disseram também que isso podia ajudar as crianças a desfazer essas construções sociais dos papéis do homem e da mulher na sociedade. O objetivo era basicamente fazer que os pais ensinassem para os filhos e filhas se cozinhar, cuidar de casa, lavar a louça, não são só coisas de meninas, e que carros, máquinas não são só coisas de meninos. Que homem pode usar rosa, mulher pode usar azul. Sinceramente, você consegue ver algo de ruim nesse objetivo? Porque eu não consigo. Tá, ok, a propaganda foi meio usada e vim tentar ensinar os pais como criar os filhos e chegando com ordens e regras. Mas tirando essa parte da abordagem que eles usaram, cadê o absurdo nesse vídeo? A quantidade de gente que começou a fazer boicote é uma incrível. Vários vloggers aí se pronunciaram dizendo que a propaganda promovia o fim da família, que era um ultraje, blá 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 blá. Eu vi argumentos dessas pessoas e eu fico assustado, sério. Fico com medo de verdade. Os chamados, os exorcistas, daí não me assustou tanto quanto esses vídeos repudiando a propaganda lá. Sério, alguns argumentos ficava difícil de saber se era mentira descarada ou se era só ignorância sobre o assunto mesmo. Primeiro eles vêm com argumento de que esses cara do homo esquerdista estão tentando jogar a ideologia de gênero em cima do povo brasileiro. Então, me explica, por favor, cadê a ideologia de gênero naquele vídeo? Ele não estava dizendo que não existem gêneros diferentes. Ele não estava falando sobre homossexualidade, transexualidade, caramocota, nem nada. Ele estava falando que brincadeiras não são determinantes de gênero. Se fosse, por que tem liga feminina de futebol? Por que tem cozinheiros homens? Por que tem mulheres mecânicas? Tá entendendo? Vai dizer que uma menina não pode jogar bola ou jogar videogame se ela quiser? Que o menino não pode aprender a cozinhar se ele quiser? Eu já vi meninas assim tão mal vistas e criticadas por colegas, até adultos, por jogarem bola ou gostar de videogame. E meninos que eram chamados de gays por gostar de desenhar ou de arte. E na cabeça dessas pessoas o certo é proibir essas crianças de brincarem do que elas gostam, porque não pode, porque vai ser homossexual, e não deixar elas serem felizes, fazendo coisas tão inocentes. Sério, eu vejo gente dizendo isso. Que se o menino fosse brincar de casinha, ele ia virar gay. E que se o menino fosse brincar de dinossauro, ia ser lésbica. Como isso pode fazer diferença na formação da criança, na opção sexual dela? Quer dizer que os homens cozinheiros, engenheiros civis e artistas são gays. E as mulheres atletas, mecânicas e programadoras são lésbicas. Cadê a lógica nisso? E o mais engraçado é o negócio da hipocrisia, né? Que essas pessoas, até pouco tempo atrás, sempre diziam que criança não tem sexo, que isso é inocência, e que agora as brincadeiras definem o sexo. As brincadeiras de criança que não tem sexo definem o sexo. Quer dizer, pã! De uma hora para outra a verdade mudou. Agora dinossauros, carrinhas, casinhas, bonecas sexualizam crianças. Oh meu Deus! Coisas tão inocentes como essas brincadeiras. Eles estão me dizendo que definem sexualidade. Que isso é tão rápido quando você pensa no negócio das profissões que eu falei lá atrás.
Pelos estudos científicos dentro da biomedicina, né, as causas do homossexualismo, bissexualismo e transexualismo são em quase todos os casos decorrentes de proporção entre certos hormônios, alguns produzidos além do estipulado padrão, entre mil aspas, outros aquém. Esses hormônios são sintetizados em alguns indivíduos em proporções diferentes na maioria das pessoas do mesmo sexo por fatores ambientais ou genéticos. Quer dizer, de repente um homem pode ter proporções hormonais diferentes da maioria dos homens, ou uma mulher ter proporções hormonais diferentes da maioria das mulheres, e isso vai ser por fatores ambientais ou genéticos. Ou seja, assim como o ambiente, a genética influencia na saúde de alguém, também influencia na sua sexualidade. Se uma garota tem seios pequenos, a culpa não é dela. E se um cara tem um metabolismo acelerado, a culpa também não é dele. É um negócio hormonal. E não é algo que muda fácil de um dia para o outro. Inclusive, tem muitos casos documentados de pessoas que sempre souberam ser homossexuais. Homens que nunca sentiram atração por mulheres na sua vida e mulheres que sempre tiveram atração por outras mulheres. E não existe nenhum caso documentado, nenhum caso, de uma pessoa que tenha mudado sua opção sexual durante sua vida. Aliás, palavra horrível essa, né? Opção sexual, não. Ninguém conseguiu mudar sua condição sexual. Foram testados inúmeros métodos para fazer isso, e nenhum até hoje deu certo. Só causaram inúmeros suicídios. E, sério, esse é um tema que, de tão extenso, merece um vídeo só para ele, que eu ainda vou fazer. Mas, uma coisa é verdade. Não existe discussão sobre homossexualidade, bissexualidade, transexualidade não ser uma opção. É uma condição. Essa história de que os cientistas estão em dúvida sobre a homossexualidade e a escolha é mentira. É que nem dizer que os astrônomos estão em dúvida se a Terra é plana e o Sol gira em torno dela. Quer dizer, essa discussão não existe no meio científico, só fora dele, por gente que não entende do assunto. Eu não vou falar aqui sobre a opinião do tiozão ou do arrogante que acha que sabe mais do que quem estuda sobre o assunto. Eu vou pela conclusão científica. Os fatos que embasam sua conclusão, eu explico melhor em um vídeo só sobre isso, tá? Mas como as brincadeiras de crianças podem influenciar mudanças hormonais drásticas ou mesmo pequenas, a ponto de definir sua sexualidade? Cadê o sentido nisso? Vai mudar os hormônios da criança porque ela começou a brincar com brincadeiras diferentes? Cadê a lógica? Além disso, a propaganda não fala nada sobre ser hétero, sobre ser homo, sobre ser trans. Ela tem a ver com infância e com machismo. É outro assunto. E foi observado que existe sim uma predisposição para crianças de cada gênero preferirem brincadeiras diferentes. Tinha uma pesquisa que pegou crianças entre 9 e 32 meses e colocou elas em uma sala para escolher do que elas iam brincar, né? Tinha vários brinquedos tipo casa, louça, boneca, automóveis, máquinas, soldados e vários outros que estavam lá listados. A criança ficava sem estímulo do pai ou de outras crianças e escolhia os brinquedos que ela queria. E o que exemplo foi muito interessante, porque os meninos preferem brincar desde os 9 meses com brinquedos considerados masculinos. E mesma coisa, os meninos preferem brincar desde os 9 meses com os brinquedos considerados femininos. Eles escolhem 9 meses, né, porque diz que é uma idade que a criança começa a ter capacidade cognitiva para identificar e escolher os brinquedos, mas sem ter absorvido ainda os estímulos sociais. Só que aí, quando eles repetiram o experimento com crianças mais velhas, quer dizer, já com os 32 meses, 2,5 anos, que já foram estimulados socialmente durante sua vida pelos pais e amigos, tiveram um desvio bem melhor. Enquanto aos 9 meses, bastante meninos escolhiam brinquedos de menina e vice-versa. Aos 2,5 anos, os meninos escolhiam muito mais coisas masculinas e as meninas escolhiam muito mais os brinquedos femininos. E não teve nenhuma explicação que eles encontraram que não fosse social para essa diferença ter crescido com o passar da idade. Também eles fizeram vários outros experimentos parecidos em que eles deixavam as crianças escolher os brinquedos e as meninas geralmente preferiam brinquedos com rostos, coisas que remetessem a pessoas ou a maternidade, como louça ou casinha. Já os meninos preferiam brinquedos que remetessem a coisas lógicas e atiçavam curiosidade, como máquinas, carros, robôs e brinquedos de luta e ação. Eles observaram também que essa diferença era mais sutil aos 9 meses, mas aumentava cada vez mais com a idade. Além de que na idade inicial não existia preferência por rosa para meninas e azul para os meninos, né? É interessante que essa questão da cor não existia. E essa preferência começa a aparecer depois, por construções sociais que foram estimuladas nas crianças, né?
Mas isso é algo que já era meio esperado também, né? E eles também fizeram o mesmo experimento com vários primatas que não eram humanos, como os chimpanzés e os macacos esos. Também teve o mesmo tipo de preferências. Filhotes machos se interessavam por coisas que simulassem luta e aspectos físicos, e filhotes fêmeas por coisas que simulassem maternidade e aspectos sociais. E os pesquisadores acreditam que isso é um reflexo dos papéis dos próprios machos adultos que eles representavam, vão brigar com outros machos, e que as fêmeas adultas representavam ao cuidar dos filhotes. Porém, em nenhum desses experimentos com primatas não humanos, a diferença ficou aumentando com a idade. Então existe sim uma predisposição biológica que é reforçada pelos vínculos sociais com o decorrer da vida. Bom, eles ficaram tentando achar uma explicação para isso, e aparentemente o que eles acharam é que existem diferenças entre o desenvolvimento do cérebro entre os homens e as mulheres. Tipo, os homens em geral têm uma predisposição maior ao desenvolvimento da inteligência lógica, e as mulheres têm, em geral também, maior percepção da realidade e maior desenvolvimento psicossocial. E um negócio muito engraçado era uma tabela que mostrava a participação das mulheres e dos homens em diferentes empregos nos Estados Unidos, né? Tinha áreas que eram majoritariamente mexidas por mulheres, que estavam relacionadas às inteligências sociais, né? Pedagogia, psicologia, atendimento, e áreas preenchidas majoritariamente por homens, relacionadas à inteligência lógica e matemática, que era mecânica, engenharia, finanças. A pior parte lá que tinha uma tabela que mostrava a diferença de salário entre os homens e as mulheres, que mostrava uma questão de machismo bem evidente lá, que os homens ganhavam mais de $10.000 a mais que as mulheres. Então é lógico, é claro que existe uma questão de machismo por trás desses números, mas mesmo assim é inegável que tem uma predisposição biológica para cada área. Isso não significa que não existam muitas mulheres engenheiras, mecânicas ou economistas matemáticas. Sim, existem muitas. E é possível sim uma mulher gostar de matemática, é possível sim uma mulher gostar de atividades físicas e aprender bem e se tornar extremamente qualificada nisso. Assim como é muito possível um homem se tornar um psicólogo, professor, sociólogo qualificado e gostar muito do que faz. Muitas mulheres que hoje trabalham com automação gostavam de carros desde pequenas, e muitos homens que são cozinheiros gostavam de cozinhar desde a infância. Faz sentido privar a criança das vontades dela, de interesse que podem se tornar sonhos e objetivos em suas vidas, apenas por causa dessa padronização? Aquela menina que gostava de jogar bola quando era criança, que os pais proibiram de jogar porque é coisa de menino, podia ter se tornado uma atleta. Aquele garoto que os pais proibiram de brincar de casinha porque ele podia ter se tornado arquiteto. Qual onde dá a opção para a criança poder brincar com o que ela quiser? Se tem realmente essa predisposição, então ela já vai escolher o que era esperado mesmo. E mesmo que ela não escolher, não existe nenhuma boa razão para proibir ela de brincar e de ser uma criança sem se preocupar. Bom, ao meu ver, não tem nada de errado com essa ideia da propaganda do homo. Para mim é uma forma de reduzir o machismo e o preconceito, além de permitir que as crianças possam ser mais felizes. Eu não consigo enxergar isso como uma coisa ruim. Então pergunta para si mesmo: o que você acha que é mais importante para ser feito? Lutar pela igualdade de gênero, pela redução do machismo e todo o mal que ele causa na sociedade? Ou ficar enxergando essa ideologia de gênero, esquerdismo em tudo e continuar contribuindo para essa divisão? Tá, desculpa se eu cheguei a ofender alguém. Essa nunca foi minha intenção, passou longe de nem ficar cagando regra ou verdade. Só vamos refletir e ver mais ao invés de ter raiva de tudo tão cegamente. A sociedade muda, as desigualdades e o preconceito diminuem. Faça parte dessa mudança. Não seja mais um tentando parar o movimento, querendo que tudo isso continue. Eu deixo com você a frase do escritor Norman Vincent Peale: mude seus pensamentos e você mudará o seu mundo. Então é isso. Um abraço, meu querido e minha querida. E até segunda que vem, no mesmo horário.